Olá, sejam todos bem-vindos à nossa aula número 2 e hoje a gente vai falar do arcano O Mago. E lembrando que a gente está utilizando o tarô de Waite, tá? Aqui embaixo tem um link na descrição do vídeo que direciona para a Amazon. Eu já vi um deck parecido com esse que eu estou mostrando. E se você comprar por esse link, além de ser esse o tarô, né, que eu tô me referindo aqui, você também dá uma ajuda aqui pra gente, tá bom? Então, vamos começar aí com o mago. O mago, ele é o primeiro arcano do tarô. A gente viu que o louco é o 0. Em muitos tarôs, inclusive o louco, ele não tem, né, número ou ele tem um outro número, mas geralmente ele é o 0, porque ele pode estar em qualquer lugar do tarô, né? Quando a gente está falando em jornada do herói, na história, né, que vai seguindo, né, que nem o mago início, aí a gente vai ver a próxima que é a sacerdotisa, que tem uma questão de estudo, depois a gente vai ver a imperatriz, que é a criatividade, aí o imperador, que é a concretização, enfim, né? O tarô, quando a gente vê pela jornada do herói, a gente vê ele como uma história, mas aqui a gente vai mais focar mesmo na questão do simbolismo, até, né, se você quiser depois jogar, ou até uma questão de afinar, né, a sua intuição. Quanto mais simbolismo do tarô a gente vê, a gente sabe, a gente conhece, mais intuitivo a gente fica. Então, vamos aqui falar do mago. O mago, ele é cheio de elemento, né? Então, a gente vai falar do que hoje? A gente vai falar aqui dessas flores, tá? A gente vai falar dessa mão para cima e essa mão para baixo, o que significa, né? Ele assim, nessa pose, nessa posição, as ferramentas que estão nessa mesa, a cobra que tá aqui no cinto dele e o símbolo do infinito aqui na cabeça dele, tá? Então vamos começar pelas flores, tá? As flores, elas simbolizam o poder emocional e o poder criativo que vem da realidade física. Aí, isso vem mostrar pra gente exatamente o próximo simbolismo, que é o quê? Essa mão para cima e essa mão para baixo. O mago, ele, né, como já falando um pouco desse símbolo aqui do infinito, ele tem muita sabedoria. E a sabedoria dele vem por uma inspiração. E essa inspiração é exatamente a que vem dessa mão aqui de cima. A gente vê que ele também tem um bastão, assim como o louco tinha um bastão, mas a gente vê que o louco ele faz um uso muito criativo, né, mas que não tem a ver com nenhum tipo de poder, que é o de levar lá a bolsa dele, né, no bastão, mas o mago não. O mago ele já começa a utilizar de forma mais prática mesmo, que é o quê? É apontando o bastão para cima, que ele consegue a inspiração lá do alto, da intuição dele, né, essa talvez inspiração espiritual, inspiração energética, para que ele concretize o que ele quer fazer aqui embaixo. Por isso que essa mão de baixo aqui, né, ela tá apontando, ele tá apontando o dedo para baixo, que é o que? Eu pego essa inspiração aqui e transformo ela em algo material, que é essas flores, né, que a gente disse antes, esse poder emocional, poder criativo na realidade física, representada na realidade física, que é todo esse poder que o mago tem, de realmente criar a partir de algo que ele se inspira, né, algo que a gente pode falar que é espiritual, que é energético, mas que ele concretiza. Então, isso que é interessante do mago. Ele sempre tem as ideias e ele sempre concretiza. O mago, ele é um arcano de concretização,
né? Além de início, é uma coisa assim, não, você vai iniciar na prática, não é que você só vai iniciar no pensamento. A gente vai ver que quem fica mais no pensamento, por exemplo, vai ser o próximo arcano que a gente vai estudar, que é a sacerdotisa. O mago não. O mago ele realiza, né? E além da inspiração, ele tem tudo, todas as ferramentas na mão dele. Então a gente pode verificar aqui a moeda de ouros, né? Que significa o elemento terra, tá? Copas, esse copo aqui que significa copas, representando o elemento água. A espada representando, né, ali o naipe de espadas e o elemento ar. E esse bastão aqui representando o elemento fogo. E esses 4 elementos aqui, eles são os mesmos dos naipes dos arcanos menores. Né? Que nem eu já disse lá no vídeo de introdução, o ouros, terra, então coisas materiais. O copas, água, questões emocionais. Espadas, ar, questões mentais. Bastão, fogo, questões espirituais, né? Questões que inspiram. Então, o mago, ele conhece todas essas ferramentas, ele sabe usar todas essas ferramentas, né? Aí a gente vai ter a cobra. A cobra, o que ela significa? Ela significa o nosso lado irracional, né? E essa cobra, ela tá mordendo, né, o rabo dela, mostrando que tudo é cíclico, tá? Do símbolo do infinito eu já falei, que é aquele, né, é a sabedoria, além da sabedoria infinita do mago, também é um movimento infinito da vida. Então o mago é um arcano assim de muita sabedoria. Ele sabe como manipular as energias, ele sabe o que fazer. Inclusive, ele tem certeza do que fazer, né? E ele sabe que tudo é cíclico, que tudo, que a vida, que a morte, que há coisas que dão certo, que há coisas que dão errado, que há facilidades, que há desafios. Ele compreende totalmente esses opostos da vida, né? E ele entende que tudo isso é cíclico, que tudo isso faz parte. Então, ele sabe muito bem manejar isso, ele sabe muito bem manejar todas essas forças, tá? Então, quando a gente chega num atendimento e sai o mago, é claro que nem eu sempre falo, depende muito da questão que a pessoa trouxer para você. Mas geralmente é um início, é um momento de começar. Geralmente é uma situação onde a pessoa tem a faca e o queijo na mão, que a gente fala, né? Porque ela sabe, ela tem todos esses elementos aqui, lembrando do mago. Então, geralmente é onde a pessoa tem todos os elementos para começar. A pessoa já sabe, é uma carta, vamos dizer assim, para iniciar alguma coisa, é uma carta de facilidade, né? Se a pessoa tá procurando, tá pensando assim, eu quero um novo emprego. Um mago é a carta praticamente de assim, não. E às vezes a pessoa já vai, ela fala, quero um novo emprego, e ela já tem ali mais ou menos algo bem elaborado, já tem algo bem certo, geralmente, quando sai o mago, tá? Então, né, o mago tem essas questões aí de realmente ser uma carta ativa, né? Ela é uma carta que a pessoa ali precisa se mexer, realmente precisa iniciar. Mas ele também tem ali o lado ruim dele, né? O lado desafiador, que é o que é a pessoa, por ela saber, por exemplo, manipular muitos objetos, ela pode se tornar, por exemplo, uma pessoa manipuladora, pode se tornar uma pessoa também arrogante, porque é uma pessoa que sabe demais, ela quer as coisas do jeito dela e não ouve os outros, né? Não quer ajuda dos outros, nem quer ajudar os outros, né?
Então essa é a parte mais complicada do mago, ele pode ficar um pouquinho egoísta, né? Outra coisa é assim, a pessoa ter muita inspiração também e não saber o que fazer com isso. Ela não sabe concretizar. Vamos dizer que ela só usa essa mão aqui de cima para vir inspiração, mas na hora de concretizar, alguma coisa bloqueia ela. Então, quando a gente tira um mago, a gente sempre tem que pensar um pouco e ver qual que é a dificuldade da pessoa. Se a pessoa, a gente vê que ela realmente está indo, né, até falando dessa questão do trabalho, tá mandando currículo, né, tem várias opções, ou eu trabalho em casa, ou eu trabalho, né, com uma amiga minha, ou eu trabalho numa empresa, ela já tem muita coisa encaminhada, geralmente ela tá vivendo esse arcano, né? Agora, muitas vezes não, muitas vezes ela tá, eu sei o que fazer, mas eu não quero, e o mago fala, você tem que ir, você tem que fazer, você tem que realizar, né? Você sabe o que você tem que fazer, e assim, você tem as ferramentas corretas, você, né, a sabedoria muitas vezes está na pessoa e ela talvez às vezes não acredita nela, tem alguma coisa de baixa estima, mas quando aparece o mago, ela sabe, né? A resposta, a questão da ação tá com ela, tá? Bom, então, qualquer pergunta que vocês tiverem, vocês podem deixar aqui nos comentários, ou, mais fácil ainda, entrar lá no grupo do Telegram, né? Procura lá no grupo do Telegram Caminhos de Ágata, com TH no final, como tá escrito aqui. Que vocês acham, né? Isso traz uma proximidade aí, né? Até fica mais fácil de responder, até mais rápido, caso vocês tenham alguma dúvida. E segue lá também a gente no Instagram, né? O nosso site tem curso de tarô, tem atendimento, né? caminhosdeagata.com, todos os links vão estar aqui na descrição. E semana que vem tô de volta aí pra gente falar do arcano número 2, a sacerdotisa.